Olá, daqui a pouco no Jornal Hoje, Índia e Paquistão concordam com uma trégua no conflito militar, que já deixou mais de 60 mortos na fronteira dos dois países. Em Kiev, líderes de potências europeias dão um ultimato a Vladimir Putin. Aceitaram um cessar-fogo de 30 dias até segunda-feira ou enfrentar novas sanções. China e Estados Unidos negociam pela primeira vez uma saída para a guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta. O Papa Leão XIV explica por que escolheu este nome e diz que a igreja deve enfrentar os desafios que a inteligência artificial impõe ao mercado de trabalho, à justiça e à humanidade. Aqui no Brasil, o movimento nos postos de vacinação no dia D de combate à gripe. E o Festival de Economia Solidária, que reúne expositores de 9 estados. Eu te espero no Jornal Hoje. Até já. Olá, boa tarde. Índia e Paquistão confirmam um cessar-fogo imediato no pior conflito entre os dois países em 2 décadas. 66 civis morreram. Líderes europeus reunidos em Kiev dão um ultimato a Vladimir Putin: aceitar uma trégua de 30 dias na Ucrânia ou enfrentar novas sanções. China e Estados Unidos se reúnem pela primeira vez para discutir tarifas na guerra comercial. O Papa Leão XIV explica a escolha do nome durante um encontro com os cardeais. Aqui no Brasil, hoje é o dia D de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar mais de 80 milhões de pessoas. Um festival de economia solidária em Salvador reúne 400 expositores de 9 estados do Nordeste. O Jornal Hoje está começando. A Índia e o Paquistão concordaram com um cessar-fogo imediato depois da recente troca de ataques que matou mais de 60 pessoas. Vamos dar uma olhada no mapa aqui, nessa região que é uma das mais populosas do planeta, né? O primeiro a anunciar o acordo foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então vamos para lá, para os Estados Unidos agora, falar com a correspondente Sandra Coutinho. Nosso mapa apareceu aqui no cantinho agora. Vamos falar com ela direto de Nova York. Oi, Sandra, boa tarde. Boa tarde para você, Alan. Boa tarde a todos. Olha, o anúncio do presidente americano pegou todo mundo de surpresa. Por uma rede social, ele disse que foi uma longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos até chegar ao acordo de cessar-fogo. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou num comunicado que ele e o vice-presidente J.D. Vance conversaram com funcionários do alto escalão do governo dos dois países e que Índia e Paquistão prometeram começar negociações mais amplas em um local neutro em breve. Depois, as autoridades da Índia e do Paquistão também confirmaram a trégua, sem mencionar a participação americana no acordo. O Ministério das Relações Exteriores indiano disse, inclusive, que o cessar-fogo foi negociado diretamente entre os dois países e que não há nenhuma definição sobre manter mais conversas. A tensão entre Índia e Paquistão é histórica. Os dois países já travaram 3 guerras para disputar o controle da região da Caxemira. A crise mais recente começou no mês passado, com um ataque de militantes a turistas que estavam numa área da Caxemira controlada pela Índia. O governo indiano acusou o Paquistão de abrigar os terroristas responsáveis pelo ataque e o conflito escalou. Na quarta-feira, a Índia lançou ataques aéreos contra o Paquistão, que revidou. 66 pessoas morreram no conflito. Hoje de manhã, antes desse anúncio, desse cessar-fogo, os dois países já tinham trocado ataques. Tanto Índia quanto Paquistão têm armas nucleares. E essa foi a primeira vez em décadas que eles chegaram tão perto de uma guerra. Além da preocupação com essas armas nucleares, um novo conflito poderia causar muitas mortes, porque a região é uma das mais densamente povoadas do mundo, Alan. Pois é, Sandra, preocupação enorme com essa área. Que bom, né, que chegaram a esse acordo. Obrigado pelas informações ao vivo de Nova York. E como a Sandra disse, mais de 60 pessoas já morreram nesse conflito que se concentra na região da Caxemira. Agora sim a gente tem o nosso mapa aqui para entender um pouco melhor, né? Essa que é uma das regiões mais populosas do planeta. Chama atenção o governo americano, né, voltar a intermediar esse conflito dessa ordem tão importante aqui. Olha só, Caxemira, essa parte vermelha é controlada pela Índia, a parte amarela pelo Paquistão e a parte roxa pelo governo da China, né? Lembrando que a Índia é um aliado importante dos Estados Unidos para fazer frente à China. E os chefes de governo do Reino Unido, da Alemanha, da França e da Polônia visitaram hoje a Ucrânia e pediram, junto com os Estados Unidos, um cessar-fogo de 30 dias
na guerra com a Ucrânia. Essa visita aconteceu também em homenagem aos soldados ucranianos mortos durante a guerra. Vamos agora a Londres falar com a nossa correspondente Cecília Malan sobre esse assunto. Oi, Cecília, boa tarde. A Rússia já respondeu a esse ultimato? Boa tarde, Alan. Olha, no início da noite em Moscou, o Kremlin reagiu sem se comprometer. O porta-voz disse apenas que as declarações feitas por países europeus têm um caráter confrontacional. Em bom português, a Rússia ficou em cima do muro. Vladimir Putin agora tem a chance de mostrar que leva a paz a sério, disse o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, Keir Starmer. Ele passou o dia em Kiev ao lado de outros colegas europeus, o presidente francês Emmanuel Macron, o novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk. Eles deixaram velas em um memorial aos mortos na guerra que já dura mais de 3 anos e convidaram Donald Trump para participar por telefone das conversas pela paz. Depois, emitiram um ultimato conjunto ao presidente russo. Assina um cessar-fogo incondicional de 30 dias para começar já na segunda-feira agora. Do contrário, os aliados da Ucrânia, com o apoio do presidente americano, tomarão medidas para prejudicar a máquina de guerra russa, como, por exemplo, novas sanções ainda mais severas e gastos maiores para ajudar os ucranianos a se defenderem das tropas invasoras. Volodymyr Zelensky descreveu o acordo com os aliados de Kiev como um passo importante e disse estar pronto para implementar o cessar-fogo imediatamente. Mas o presidente ucraniano também afirmou que não tem ilusões de que a trégua será respeitada por Putin. A ver, Alan. A ver, Cecília, vamos acompanhar, né? Agora, como chama a atenção isso que você disse. Dessa vez, esse ultimato tem o aval do Donald Trump, ele que vinha, né, se aproximando muito do presidente russo, Vladimir Putin. Obrigado, Cecília. Ótimo trabalho para você. O presidente Lula terminou hoje a visita oficial à Rússia. Ele foi questionado sobre as críticas à viagem em meio à guerra na Ucrânia. Antes de deixar Moscou, o presidente Lula respondeu a perguntas de jornalistas e foi questionado sobre a decisão de acompanhar o desfile do Dia da Vitória, que celebra a derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Para o governo russo, é uma oportunidade de fazer a propaganda do regime autoritário, num contexto de guerra com a Ucrânia, que já dura mais de 3 anos desde a invasão russa. Além de Lula, nenhum líder relevante de nações democráticas ocidentais aceitou participar. A maioria condena a invasão à Ucrânia. Lula foi questionado se a presença dele em Moscou o descredencia como mediador de uma eventual negociação de paz. Não respondeu objetivamente à pergunta. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a visita e a viu como um sinal de parcialidade. Para muitos países europeus, e não só para a imprensa europeia, isso aqui foi uma peça de propaganda política do Vladimir Putin. O senhor acha que o senhor contesta essa afirmação e não há um custo de imagem diplomático e de imagem pessoal até que o senhor se coloca e se dispõe a ser um negociador em relação à Ucrânia. E muita gente diz que essa participação no evento o descredenciaria como negociador justamente por estar muito voltado para um lado. Se tudo for exploração política, você não pode fazer nada. A posição do Brasil, ela é muito, mas muito, muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. Ontem à tarde, depois do desfile, Lula se reuniu longamente com Vladimir Putin e chegou a pedir ao presidente russo que estendesse o cessar-fogo anunciado por Putin de 3 para 30 dias. Mas, segundo fontes consultadas pela TV Globo, Putin não respondeu ao pedido. Daqui da Rússia, o presidente embarcou para uma visita oficial de 2 dias à China. Lá, Lula vai se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, para conversar sobre comércio e investimentos, temas que também estavam na agenda aqui em Moscou. Os dois líderes podem tratar ainda da guerra na Ucrânia. O Papa Leão XIV apareceu hoje de surpresa no santuário de uma pequena cidade na Itália, a cerca de 1 hora de Roma. Ele também fez a primeira reunião com os cardeais que participaram do conclave. No discurso, falou sobre o futuro da Igreja Católica e explicou a origem do nome escolhido por ele. Vamos seguir o caminho que a Igreja vem trilhando. La Chiesa Universale sta percorrendo sulla scia del Concilio Vaticano II.
Foi essa a mensagem que o Papa Leão XIV deixou aos cardeais em uma reunião hoje no Vaticano. Ele discursou em italiano e reverenciou o antecessor, Papa Francisco. Segundo Leão XIV, os papas devem ser humildes servos de Deus. Muitos dos meus antecessores já demonstraram isso, como o Papa Francisco, com um estilo de vida sóbrio e dedicado à Igreja. Contenuti dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. O Papa comentou pela primeira vez abertamente um dos motivos pelos quais escolheu o nome de Leão XIV. Ele lembrou que Leão XIII, eleito em 1878, ficou conhecido como defensor da justiça social, de salários e tratamentos justos para os trabalhadores durante a Revolução Industrial. No contexto da prima grande rivoluzione industriale. E disse que agora a Igreja deve assumir a liderança na resposta a outra revolução, a da inteligência artificial, que, segundo o Papa, traz desafios na defesa da humanidade, da justiça e do mercado de trabalho. Pela defesa da dignidade humana, da justiça e do lavoro. Pelas redes sociais, a Secretaria de Estado do Vaticano divulgou o brasão do pontificado de Leão XIV e a assinatura oficial que ele usará. O Papa fez uma visita surpresa a uma cidade a mais ou menos 1 hora do Vaticano. Ele foi a um santuário dedicado à Virgem Maria. Na Praça São Pedro, muita expectativa dos fiéis para verem e ouvirem o novo Papa. A gente vê imagens do novo Papa nesta livraria, no entorno da Praça São Pedro. Mas livros sobre Robert Prevost ainda não há. As primeiras biografias devem chegar nos próximos dias. Enquanto isso, aumentaram os pedidos para livros sobre Santo Agostinho, o fundador da ordem que ele segue, e Leão XIII, que inspirou a escolha do nome. Amanhã, Leão XIV vai recitar uma oração na Basílica de São Pedro. A missa de início do pontificado só será no outro domingo, dia 18 de maio. E você viu aí, né? Já nessa primeira reunião com os cardeais, o Papa fez questão de tocar em inteligência artificial, um dos assuntos mais atuais do planeta, que mostra que ele está muito conectado e faz questão, sim, de interferir nessas grandes questões da humanidade agora, nesse início do século XXI. Representantes dos governos dos Estados Unidos e da China estão reunidos na Suíça para discutir a guerra comercial, né? Desencadeada depois do tarifaço do Donald Trump. Então a gente volta agora a Nova York para falar ao vivo, mais uma vez, com a Sandra Coutinho, que tem outras informações sobre esse assunto também, né, Sandra? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde de novo também para você, Alain, e para todo mundo. Olha, esse encontro em Genebra é o primeiro entre representantes de China e Estados Unidos desde 2 de abril, quando o presidente Donald Trump anunciou aquele tarifaço. As taxações mais severas foram sobre produtos da China, de até 145%. Em resposta, os chineses passaram a cobrar 125% sobre importações americanas. O vice-primeiro-ministro da China, He Lingfeng, comanda a delegação chinesa. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, lidera a comitiva dos Estados Unidos. Ele já disse que esse nível atual das tarifas é insustentável. Ontem, Trump sugeriu que uma taxação de 80% sobre a China parecia correta, mas os economistas dizem que esse corte não seria suficiente para que os Estados Unidos reduzissem a inflação e mantivessem as expectativas de crescimento para este ano. Há poucas esperanças de que esse primeiro diálogo resulte num acordo imediato. Mas o fato de as duas delegações aceitarem conversar já é um primeiro passo positivo. O tarifaço tem impactos não apenas nas duas maiores economias do mundo, mas em todo o planeta e pode causar uma recessão global. Aqui nos Estados Unidos, os preços já começaram a subir. E na China, a produção industrial pode desacelerar por conta da queda da demanda. Em abril, as exportações chinesas aqui para os Estados Unidos registraram uma redução de 21% em comparação ao mesmo período do ano passado. A previsão é que essas reuniões continuem amanhã, Alain. Obrigado, Sandra. Pois é, o mundo inteiro acompanhando muito de perto, né? Porque essas decisões podem ter repercussão global, como você disse, inflação, crescimento, inflação aí dos países, né? Tudo isso que deixa o mundo muito de olho. A gente estava comentando, faz pouco mais de um mês do tarifaço do Trump, mas parece que já faz uma eternidade, né? Vamos acompanhar e saber se vai ter resultado aí esse encontro entre China e Estados Unidos. Obrigado. E aqui no Brasil, hoje é o dia D de vacinação contra a gripe. Os casos de síndrome respiratória aguda aumentaram e
e começam a sobrecarregar o sistema de saúde. Com o inverno se aproximando, é ainda mais importante a gente se prevenir. Um abraço do Zé Gotinha para receber quem veio se vacinar neste posto na capital paulista. E a Raquel garante, nem dói. Parece uma picada de formiga real. Mas nem doeu. Em Minas, além de Belo Horizonte, outras 12 cidades estão na lista de emergência de saúde por causa da síndrome respiratória aguda grave. Por isso, cedinho, já tinha gente chegando ao posto para se proteger. Eu já levantei cedo, já preveni, já corri atrás. É saúde, né? O dia D de vacinação contra a gripe acontece no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país. A meta é imunizar 81 milhões de pessoas, 90% do público-alvo, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, idosos, trabalhadores da saúde e pessoas com outras doenças. Nós já temos um aumento de casos e óbitos por essas doenças respiratórias no Brasil. O vírus da influenza é a principal causa hoje de aumento de casos e óbitos por doenças respiratórias no nosso país. Estamos no mês de maio e isso pode ficar ainda mais forte ao longo do mês de maio, junho, julho, é quando começa o inverno mais rigoroso. Em Fortaleza, a Selma veio ao posto de saúde com a família. E a família continua feliz e saudável. O Bento, de 3 anos, acompanhou a avó. Ele não dá trabalho. Falou em vacina, qual é o braço? Ele aqui, nas pernas. Para incentivar que mais pessoas participem deste dia D, aqui em Fortaleza, uma das estratégias foi ampliar os pontos de vacinação, principalmente nas regiões mais movimentadas da cidade. Nesta, no bairro Bom Sucesso, a principal escola pública abriu as portas. A ação hoje é para reforçar a vacinação contra a gripe, mas quem está com outras vacinas atrasadas também pode procurar os postos. A Lorena, de 8 anos, tomou a da febre amarela e o Henri, a que protege contra o HPV. Tento manter em dias para que mais na frente a gente não tenha problemas, né? Brasil afora, muita gente aproveitou a manhã de sábado para cuidar do que é mais importante. Eu gosto muito e amanhã é o Dia das Mães. E é o meu presente do Dia das Mães, é a minha vacina. Eu mesmo me presenteei com a minha saúde. É isso aí, ótimo exemplo. Amor próprio é tudo, né? E um festival de economia popular e solidária atrai expositores de toda a parte do Nordeste para Salvador. Um Nordeste que dança, que faz arte e que é símbolo de manifestações culturais e de muitas expressões do fazer coletivo. Agora imagine juntar tudo isso, resgatar saberes populares e fortalecer uma identidade comunitária para uma lógica de trabalho baseada na cooperação, inclusão e valorização da cultura local. São os princípios da economia solidária, que cada vez ganha mais força. Tanto que neste fim de semana, Salvador cedia um festival de economia popular e solidária. São mais de 400 expositores de 9 estados do Nordeste reunidos no Centro de Convenções de Salvador. É uma mistura de sabores, produtos da agricultura familiar e artesanatos dos mais variados. O Nordeste representa mais de 40% das experiências de economia solidária do país. Portanto, é uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande de produtos, de saberes, de cultura. E reunir essas experiências é importante, tanto do ponto de vista da visibilidade, da importância da economia solidária para o desenvolvimento econômico com inclusão social, quanto do ponto de vista de demonstrar que é viável construir caminhos diferentes para esse desenvolvimento. Todas as culturas junto, né, traz vida, né, traz uma sabedoria gigantesca. A artesã Neide não pensou 2 vezes para aceitar o convite de estar aqui. Sinceramente, me sinto lisonjeada, porque a gente está aqui trocando, né? Eu estou apresentando meu trabalho, divulgando meu trabalho e também estou vendo outros trabalhos de outros artesãos, conhecendo pessoas. Enfim, é super gratificante. Trabalho bonito e criativo, né? E ainda hoje, o brasileiro Felipe Toledo vence uma etapa da Liga Mundial de Surf na Austrália.
A seguir, o INSS vai começar a notificar aposentados e pensionistas que podem ter sido prejudicados pela fraude dos descontos indevidos. É daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta nesse sábado. Os 5 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal votaram para limitar a decisão da Câmara dos Deputados sobre a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL. Segundo o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a imunidade parlamentar só é aplicável aos crimes praticados após a diplomação e não pode ser estendida a outros réus. Pela decisão, Ramagem continuará respondendo no STF por 3 dos 5 crimes de que é acusado na trama golpista. A posição foi seguida pelos outros 4 ministros da turma: Cristiano Zanin, presidente do colegiado, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que votou hoje de manhã. O INSS ainda não tem previsão de quando vai começar a devolver o dinheiro para quem foi lesado pelo esquema de fraude nos benefícios. Aposentados e pensionistas precisam ficar atentos ao aplicativo Meu INSS. É por meio desse aplicativo que o governo vai divulgar as informações para os segurados. Segundo o governo, quem não teve desconto de associação já foi notificado pelo aplicativo Meu INSS. São 27 milhões de segurados. Para saber, é só clicar no sino que aparece no canto direito superior da tela. O aviso é esse: fique tranquilo, nenhum desconto foi feito em seu benefício. É por esse caminho também que na próxima terça-feira os 9 milhões de aposentados e pensionistas serão avisados que tiveram algum desconto. A partir de quarta-feira, o segurado vai receber um aviso com a associação que fez o desconto e sem aparecer o valor, como o governo havia anunciado. Ele só precisa dizer se autoriza ou não. Se disser que não autorizou, o aplicativo vai gerar um protocolo e a entidade terá 15 dias úteis para comprovar o vínculo. Se não comprovar, terá que devolver o valor ao INSS e o beneficiário receberá na folha de pagamento seguinte. A notificação será feita só pelo Meu INSS. Quem não tem cadastro precisa baixar o aplicativo ou acessar pelo site do INSS. O acesso é feito com uma conta GovBR, com o CPF do segurado e uma senha. O segurado também pode ligar para o telefone 135. O governo diz que 6 milhões de aposentados e pensionistas não têm acesso ao Meu INSS. Ainda assim, não está previsto, no momento, atendimento presencial nas agências. Hoje, o presidente Lula foi questionado por jornalistas brasileiros na Rússia sobre a demora em descobrir a fraude. Lula afirmou que o governo não tem pressa em concluir as investigações, mas que todos que foram lesados terão dinheiro de volta. As vítimas não serão prejudicadas. Aquelas entidades que roubaram vão ter seus bens, sabe? Vão ter seus bens congelados. Nós vamos, desses bens, sabe, repatriar o dinheiro para que a gente possa pagar as pessoas. O presidente do INSS disse que se a entidade não conseguir comprovar a autorização e não pagar, é o governo que vai assumir o pagamento, mas continua sem um calendário para o ressarcimento. Com certeza, na próxima semana, será um grande boom, será uma grande corrida para poder saber a sua situação, para verificar, para poder fazer o pedido. E esse vai ser um termômetro para a gente verificar efetivamente o percentual de casos regulares, percentual de casos irregulares, percentual que a instituição regulariza e o percentual que o governo precisará arcar e ressarcir essa pessoa. É escandalosa, né? Essa situação a que muitos aposentados brasileiros foi submetida aí nos últimos anos. Está aí o INSS divulgando o passo a passo de como as pessoas devem proceder a partir de agora. E é importantíssimo ficar atento ao aplicativo, né? Meu INSS. Agora é preciso uma data. As pessoas precisam se planejar, se programar para receber esse dinheiro de volta. E até agora isso não foi divulgado. Amanhã é Dia das Mães, uma data boa para o comércio, né? Só perde para o Natal. Mas quem vai comprar pela internet precisa tomar cuidado com os golpistas. Para comprar a geladeira dos sonhos, o Lucas pesquisou bastante na internet. O que ele não esperava é que o site onde o pedido foi feito era falso. Prejuízo de R$6 mil. Procurei a loja física que eu comprei, o vendedor buscar meu CPF, meus dados no sistema, ele falou, olha, não tem nenhum pedido.
Só em 2024, a Federação Brasileira de Bancos recebeu 150 mil denúncias de clientes que caíram no golpe da falsa venda. Aquele em que os criminosos usam sites ou perfis em redes sociais falsos ou ainda enviam links fraudulentos para os clientes. O conselho clássico de mãe, tomar cuidado na internet, vale na hora de comprar presente para ela também. Os criminosos criam sites falsos bem parecidos com os originais em minutos. Nesse, que simula o de uma marca de cosméticos importados, tem um erro de português. A palavra início está sem acento. Também tem promoção boa demais para ser verdade, anunciada só para o Dia das Mães. Uma dica de ouro é dê preferências para comprar pelo aplicativo da loja. Essas lojas oficiais de aplicativos dos sistemas operacionais Android e iOS, elas fazem uma verificação para criação, para disponibilizar esses aplicativos. Mas se o golpe acontecer, o conselho é agir rápido. Assim que ela verificou que caiu num golpe, entre em contato pelos canais oficiais do seu banco para comunicar que caiu num golpe. E daí, na sequência, fazer um boletim de ocorrência e entregar esse boletim de ocorrência assim que possível para o banco, para tentar buscar esse dinheiro, bloquear na conta para onde aquele dinheiro foi e tentar restituir o valor ao cliente. Lembrando que nem sempre esse processo tem sucesso porque o golpista é muito rápido. Para atravessar a rua, a gente olha para os dois lados. Antes de colocar o seu dinheiro em um site, verifique também, gaste alguns minutos fazendo a verificação, porque o seu dinheiro, depois que ele vai, suas informações, depois que ela vai, é muito difícil você ter isso de volta. Ficar de olho aí para não ter prejuízo, né? E amanhã estreia o terceiro e penúltimo episódio da série documental sobre a jornalista Glória Maria. A Glória adquiriu essa casa, eu acho que nos anos 90, e a gente vai passar aqui 3 dias, como a Glória falava, de alma aberta. Eu sou uma leonina, eu sou uma leoa mesmo. E nada melhor para uma leoa do que ter filho. Quando eu escuto Glória Maria, porque vem nessas palavras. Inteligência, carinho, amizade. Agora, talvez, nesse documentário, as meninas ainda vão descobrir muita coisa com esse material que vocês vão mostrar. Isso é um diário? Como se fosse. O Luí, ele é um dos filhos da Glória. Ela foi além da Glória Maria repórter. Ser amigo da Glória era uma glória, porque ela realmente era uma pessoa especial. Ela era única, the best and the only. Ela virou o mundo de perna pro ar. Isso é maravilhoso. Os namorados que ela teve, eles piravam, porque eu falava, você é um peixe ensaboado, é impossível segurar. É uma história de glória. De Glorinha. Você vai ver. E a seguir, a previsão do tempo para o Dia das Mães em todo o Brasil. E o título de Felipe Toledo em uma etapa da Liga Mundial de Surf. A gente confere tudo daqui a pouquinho. Segura aí. Agora 1h58 pelo horário de Brasília. E olha só, horas depois de Paquistão e Índia anunciarem um cessar-fogo, como você viu aqui na abertura do Jornal Hoje, autoridades e moradores da Caxemira, controlada pela Índia, reportaram terem ouvido explosões na região. Por enquanto, militares de Índia e Paquistão não comentaram. O conflito, que começou na quarta-feira, já é o pior entre os dois países em mais de 2 décadas. A Prefeitura de Jabotão dos Guararapes, no Grande Recife, começou a demolir parte do prédio que caiu na última terça-feira. Vamos ver as imagens aqui, ó. Esse trabalho começou hoje de manhã. O edifício tinha sido interditado pela Defesa Civil menos de 48 horas antes de cair. Como o prédio estava vazio, não houve vítimas, felizmente, né? 16 famílias moravam no local. A demolição deve ser concluída até a próxima segunda-feira. Agora é hora de saber como é que fica o tempo em todo o país. Thaís Luquezzi chegando aqui para conversar com a gente. Fala, Thaís, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Ótimo sábado para você. Para você também. Nossa, ainda chove muito no sul do Brasil? Bom, não mais agora, viu, Alan? Já parou de chover por lá. Uma ótima tarde para você em quase toda a região sul. Mas entre quinta e sexta-feira, esses temporais foram muito fortes, principalmente no centro gaúcho. Cidades ali, veja, registraram perto de 250 milímetros, o que representa
representa quase toda a média de chuva do mês em apenas 2 dias. Mas veja que a frente fria, ela já foi embora. Ela conseguiu furar o bloqueio atmosférico que estava aqui no centro do Brasil e por isso perdeu um pouco de força, mas já chegou ao sudeste. E os alertas de chuva volumosa estão onde as nuvens aparecem. No norte do Paraná e sul de São Paulo, pode chover muito forte. E no laranja, essa chuva avança pelo centro-oeste até o Acre e o sul do Amazonas aqui, onde podem ocorrer aquelas pancadas fortes com raios e ventos. No extremo norte, há risco de chuva forte em Roraima e do Amapá até o Ceará. Itapeva, aqui no sul paulista, estão previstos 40 milímetros hoje. É o mesmo volume para São Luís e Fortaleza. Belém, Macapá e Boa Vista, 35 e 25 milímetros aqui em Rio Branco. A área de tempo firme pega desde o sertão nordestino até o centro de Mato Grosso, descendo pelo norte do Rio e o Espírito Santo. E aqui também, do sul de Mato Grosso do Sul até quase toda a região sul, que depois da chuva forte volta a ter frio. Porto Alegre chega só até os 22 graus hoje, a mesma temperatura de Curitiba. Campo Grande chega só aos 26. E Cuiabá também tem queda de 4 graus na temperatura, fica com 32. Já em BH esquenta mais que ontem, 30 graus, e ainda fica muito quente aqui em Palmas, com 35. Calor parecido com o Rio de Janeiro hoje, mas veja que amanhã despenca para 25 graus. O mesmo ocorre aqui em São Paulo, em que a temperatura cai dos 27 para só 18 graus por aqui amanhã, Alain. Eita, queda brusca, hein, Thaís? Exatamente. Esse frio, hein? Se espalha para outras regiões? Bom, o Dia das Mães vai ser mais gelado aqui no centro-sul do país, sim. Porto Alegre não vai passar dos 19, assim como Curitiba, também Floripa 22, Campo Grande 24 e em Cuiabá já fica com menos de 30 graus, assim como Rio Branco. Já em Palmas vai continuar bem quente e de Salvador até Natal, 31 graus. E a próxima semana vai começar mais fresquinha no centro-sul e também não deve aquecer tanto quanto nos últimos dias. Esse veranico acabou, Alain. Acabou o veranico, agora Brasilzão é muito grande, né? Tem temperatura para todos os gostos. Exatamente. Agora, nesse Dia das Mães. Um calorão em parte do Brasil e um friozinho aí gostoso para curtir acolhidinho com as mamães nesse domingo, né, Thaís? Vai ser assim por aqui, pelo menos. Alain, ótimo Dia das Mães para todo mundo. Obrigado para você também. Tchau, tchau. E o brasileiro Felipe Toledo venceu a etapa de Gold Coast, na Austrália, pela Liga Mundial de Surf. Vamos ver as imagens aqui? O Filipinho dominou a decisão contra o australiano Julian Wilson e repetiu o feito de 10 anos atrás, quando bateu o mesmo adversário na final. Bicampeão mundial, o Filipinho subiu para 6º no ranking. E de um campeão a gente muda para outro, porque o Gabriel Medina voltou a surfar 4 meses depois da lesão que tirou o atleta das competições. Bastam alguns passos em direção à água para que o rosto se ilumine de felicidade. Afinal, uma longa espera chegou ao fim. Eu tô dando mais valor ainda mais, né, assim, pro surf. Eu tinha esquecido que é tão bom surfar na real. Nessa semana, numa piscina de ondas em São Paulo, Gabriel Medina pôde enfim se reencontrar com o esporte que o consagrou. Ele estava longe do surf desde que um acidente alterou os planos para a temporada. Foi em janeiro desse ano, em Maresias, litoral de São Paulo. Durante um treinamento, Medina tentou uma manobra mais arrojada e caiu da onda. Ao sair da água, percebeu que algo não estava bem. Quando eu tirei a roupa de borracha que eu vi, né, tava bem inchado, tava movimentando o braço, tava doendo um pouco, eu pensei que fosse algo mais sério. Era mesmo. Medina havia lesionado o tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo. Precisou, pela primeira vez na carreira, passar por uma cirurgia e teve que abrir mão do circuito profissional em 2025. A previsão inicial era de pelo menos 6 meses longe do surf, mas Medina se dedicou à reabilitação e agora já pode olhar para o futuro. Foi muito importante esse tempo em casa, para refletir sobre tudo, dar uma pausa também. Estou com 31 anos, né, pretendo ficar mais anos no circuito mundial, ganhar mais títulos. Medina tem 3 títulos mundiais, incluindo o primeiro do Brasil no circuito, em 2014. No ano passado, conquistou o bronze olímpico nos Jogos de Paris. Nesse estágio do retorno, as piscinas de ondas são uma vantagem, pois, diferentemente do mar, é possível controlar e planejar tempo, tamanho e quantidade de ondas. É um ambiente que eu me sinto confortável em voltar a surfar, né?
Começo de lesão também tem que ir com calma, é difícil de se segurar, né? Existem ainda passos a cumprir para a reabilitação completa, mas agora com mais entusiasmo, porque o cenário mudou. Prancha, água, ondas. Medina está de volta ao seu habitat natural. Esse habitat ele conhece bem, né? Então aí, ó, sucesso, recuperação para o Medina e sucesso para os nossos campeões, grandes campeões do surf. O Jornal Hoje fica por aqui, você pode rever as nossas reportagens, você sabe, no Globoplay, e outras notícias você confere no Jornal Nacional. Boa tarde para você, um excelente fim de semana, um ótimo Dia das Mães, parabéns para todas as mães que estão com a gente e também para as que já se foram.